Inquisição Moderna. Olá, somos discentes da Universidade de Pernambuco e iremos apresentar uma videoaula sobre a Inquisição Moderna. A equipe é composta por Beatriz da Silva Santos, Bruna Micaela Guiar de Oliveira e Erineide Vieira Barbosa de Oliveira. A disciplina trabalhada é a História Moderna 1. Durante a Idade Média, a Igreja tinha uma grande influência e um enorme poder sobre a sociedade. Quando o cristianismo e o catolicismo passaram a se expandir, mais se via a autoridade religiosa, o que acabou causando disputas teológicas e sobre autoridades do Papa. A partir disso, resolveram unificar os preceitos religiosos e combater a fiscalização das coisas que a contrariavam. Ou seja, eles passaram a fiscalizar aquelas pessoas que não concordavam com todas as práticas da Igreja e os determinavam suspeitos. Até aí tudo bem. Mas a grande questão é que na maioria das vezes eles eram considerados culpados, podendo ter até mesmo pena de morte. O lugar onde aconteciam os anúncios das sentenças das vítimas era chamado de Alto da Fé. Lana Lage Lima escreveu um artigo sobre o Santo Ofício e o inicia ressaltando que o Tribunal do Santo Ofício do Português era o mais temido dos tribunais pelos réus, mas isso tem um porquê. Os suspeitos tinham uma enorme chance de serem culpados e uma mínima chance de provarem o contrário. Mesmo podendo se defender, eles não tinham muita oportunidade. Na maioria das vezes, eles já eram mantidos em prisão preventiva e não tinham basicamente direitos obtidos entre a primeira e a segunda fase. Essas são algumas imagens do Santo Ofício. Eles acreditavam que as pessoas seriam purificadas pelo fogo. Pelo menos era nisso que eles prezavam. Por isso condenavam as pessoas à morte. Essa é uma imagem do artista plástico Francisco Ricci, intitulada Auto de Fé, 1683, cerimônia em que a sentença era anunciada às vítimas. Entende-se por Santa Inquisição o julgamento que a Igreja fazia com o objetivo de separar os cristãos dos hereges. Qualquer um que não aceitasse as regras impostas, que desafiasse o poder da Igreja ou que não aceitasse Jesus Cristo como seu Salvador, seria perseguido e levado à Inquisição, que consistia em um julgamento no qual o réu deveria pedir perdão por seus pecados e receber sua sentença, que na maioria das vezes era ser queimado vivo. Esse ato de pedir perdão ficou conhecido como Auto de Fé. Os autos de fé eram cerimônias realizadas em espaços públicos, como praças, por exemplo, para que a população pudesse assistir, pois aquele era um espetáculo que serviria como exemplo para moralizar as pessoas. Tais espetáculos eram constituídos por várias etapas, entre elas um sermão inicial, a leitura da sentença, a encenação, a procissão e a execução de sentenças. É que as possibilidades de defesa dos acusados eram praticamente nulas. Eles não tinham conhecimento sequer do que haviam feito, muito menos de quem tinha feito a denúncia. Essas são algumas imagens que representam os lugares em que aconteciam os autos de fé de maneira amplificada. Pessoas em lugares extensos e bem visualizadas, para que a população pudesse apreciar o que estava acontecendo. Essa é uma imagem que exala o poder dos superiores, ou melhor, do que se sentiam superiores, dos inquisitores, aqueles que tinham o poder de julgar. Nos julgamentos do Santo Ofício, a confissão era considerada a rainha das provas, ou seja, a principal delas, e para chegar até ela, usava-se o método de tortura, que era cobertada pela lei, pois faziam parte do processo jurídico.
A confissão de um condenado era tão importante que era vista como algo sagrado, capaz de salvar a alma do réu. Por essa razão, muitos deles foram torturados até o último momento, que seria a morte na fogueira.